Olá a todas, olá a todos. Este é o Fala Rovai, um programa que vai ao ar de segundas às sextas, às 21h30. Sexta passada, dei cano, mas tem justificativa. Eu acabei tendo um problema com a internet de escada aqui da roça. A gente ficou sem condições de subir vídeo, mas estamos hortando para fazer o programa que discute a principal notícia do dia, ou a notícia mais importante do ponto de vista político, do campo progressista. E a notícia de hoje é o lançamento da candidatura do Glauber Braga à presidência da República, algo que surpreendeu o mundo político, porque o Glauber é um deputado bem-sucedido, um deputado com um mandato reconhecido, né, o deputado do juiz ladrão, que cunhou o Moro como juiz ladrão, um pro-deputado que quase com certeza seria reeleito. Como é jovem, poderia ficar mais um tempo ali trabalhando para poder dar voos mais altos. Mas hoje, logo cedo, o Glauber entrou em contato comigo e a gente fez então uma entrevista exclusiva com ele na TV Fórum, no programa Fórum 11h30, que vai ao ar todos os dias das 11h30 às 13h. Eu vou falar sobre isso porque tem muita discussão acerca de é importante, é golpe, é o pessoal fazendo o que já fez em outras épocas, rachando a esquerda, o que isso significa, qual o simbolismo desse lançamento. O próprio presidente do PSOL, Juliano, fez uma crítica ao lançamento que ele chamou de apressado, mesmo tendo 6 deputados apoiando, o Juliano é contra. Ele acha que não é momento de discutir lançamento de candidatura independente, e sim de discutir uma grande frente de esquerda, uma frente progressista. Mas, antes de mais nada, eu queria pedir um favor para você. Se você está aqui assistindo o vídeo, deixe o seu like, dá uma curtida, coloque o seu comentário, nos pergunte aquilo que você acha importante, questione, fique extremamente à vontade, e se puder se tornar membro, o jornalismo independente profissional agradece. Nós precisamos sim de membros, nós precisamos sim de você, porque nós trabalhamos profissionalmente com isso, temos uma equipe de 20 pessoas que vivem hoje da Fórum. A Fórum é um espaço de trabalho e o trabalho dela é jornalismo. E você pode nos remunerar, porque você acaba recebendo esse conteúdo de graça. Se puder nos remunerar, a gente agradece. Olha só, então vamos ao fato. Eu há algum tempo venho dizendo que se a candidatura a Lula for uma candidatura mais abrangente do ponto de vista do espectro ideológico, o que eu chamo mais abrangente? Uma candidatura que vá da centro-esquerda até a centro-direita, né, reunindo pessoas e apoios como Renan Calheiros, como Eunice Oliveira, como Sarney, para citar 3 políticos que o Lula se encontrou recentemente na sua passagem por Brasília. Se buscar um vice ou uma vice no estilo do PSD, do PMDB, do mundo empresarial, é muito provável, eu dizia isso, que o PSOL tenha dificuldade de estar nesta composição. Por que ele teria dificuldade? Porque o PSOL é um partido que está mais à esquerda do PT. Ele se posiciona no espectro ideológico mais à esquerda do PT. Se ele aceitar essa composição já de primeiro turno, mais ampla, mais à centro-direita, ele se descaracteriza completamente e acaba perdendo boa parte dos seus eleitores e acaba deixando de ser essa alternativa mais à esquerda em relação ao PT. Então ele vai ter que fazer um cálculo ideológico, político e eleitoral levando em consideração essas questões. Isso significa que mesmo que o pessoal tenha uma candidatura, que ele vai estar abrindo mão de um apoio no segundo turno, não foi isso que o Glauber disse para a gente na entrevista. Muito pelo contrário, ele foi muito claro e taxativo que a oposição que eles farão será ao Bolsonaro. E que, evidentemente, a pergunta foi feita pela Adri, num segundo turno, eles estarão do outro lado em que o Bolsonaro estará. Agora, até onde essa candidatura do Glauber vai ser a candidatura do PSOL? A gente não sabe, eu não tenho bastidores internos, mas me surpreendeu a divergência. Vou até ver se eu acho aqui a frase que o Juliano disse, mas ele diz algo como: não é o tempo dessa candidatura, não é o tempo de discutir isso. Só que a candidatura natural à presidência da República pelo PSOL seria a do Boulos. Quando o Boulos se lança antecipadamente ao governo do Estado, ele faz um pouco, abre essa guarda
e aí a crítica do Juliano Medeiros não foi feita ao Boulos naquele momento, e agora está sendo feita ao Glauber, ele abre a guarda para que surgisse uma candidatura à presidência da República que não fosse a do Boulos, que fosse de outros grupos, porque provavelmente há uma disputa de grupos dentro do PSOL hoje para posicionar-se como campo político. E aí isso tem a ver também com a candidatura do Freixo no Rio de Janeiro, né? Se o Freixo for candidato a governador pelo PSOL, ele não poderá, segundo uma parte do partido, assumir também uma composição de frente semelhante a que o Lula quer assumir a presidência da República pelo PT. Ao sinalizar que se o Lula for fazer essa frente, o PSOL estará em outro lugar, esses deputados que estão lançando a candidatura do Glauber Braga, eles estão dizendo o seguinte: se o que não vale para o Lula, não vai valer para o Freixo. Se o Freixo quiser ficar no PSOL, ele terá que se contentar em fazer uma frente de campo progressista e de esquerda, ponto final. Segundo o Glauber, na conversa que teve com militantes do Rio de Janeiro, no diretório, nesse domingo que passou, o Freixo teria dito que não sai do PSOL e que está priorizando formar uma frente campo progressista e de esquerda para as eleições de 2022. Esse teria sido o entendimento do Glauber. Se isso for verdade, o Freixo pode sair nessa frente com o apoio do PT, porque ele esteve em Maricá recentemente, fazendo uma visita ao prefeito Fabiano Horta, ele esteve lá com o Quaquá, ele conversou com as lideranças locais, com a Zaidan, que é deputada estadual, foi conhecer o modelo de governo de Maricá para poder puxar ideias tipo a tarifa zero, o sistema de saúde de Maricá, a moeda que eles têm local, para poder incorporar essas ideias que levaram o PT a governar Maricá por tanto tempo, né, já há 13 anos, para um projeto de programa de governo da sua candidatura. Aí essa candidatura poderia ser, então, se o Freixo ficasse no PSOL, com o apoio do Alessandro Molon, pelo PSB, que sairia candidato a senador, e talvez com o PT emprestando o nome de vice na chapa, que poderia ser a Zaidan, o Quaquá, o próprio Fabiano, alguém de Maricá, é o sinal que parece estar sendo dado, ou o próprio Siciliano, presidente da Assembleia Legislativa. O movimento nacional também teria ligação com esse movimento estadual no Rio, onde o PSOL é um partido já médio, né? Onde o PSOL tem feito mais votos que o PT nas últimas disputas eleitorais. Então, seria o protagonista principal. Enfim, de alguma maneira, eu estava conversando com a Adri aqui hoje, o que eu acho? Se o Glauber sair candidato, do ponto de vista eleitoral, para a candidatura, principal candidatura progressista, que é a do Lula, ela não vai ser algo que vai rachar a esquerda. O Glauber vai ter uma votação, provavelmente muito parecida com a do Boulos na última eleição, uma votação menor, mas vai ser muito importante para o debate, para a ida aos debates. Se eu fosse o Lula, eu pediria ao Glauber que mantivesse a candidatura, que saísse candidato, para que o Glauber pudesse, nos debates eleitorais, esmigalhar o Bolsonaro e que o Lula pudesse falar de programa de governo, de ideias para o Brasil, não tivesse que se preocupar em detonar o Bolsonaro ou que não tivesse que se preocupar em fazer esse debate pau a pau, que às vezes interessa muito pouco ao eleitor médio. Que deixasse isso para o Glauber, que é um dos deputados que melhor fazem debate na cena pública. Foi o deputado que esmigalhou o Moro. Então, mesmo que o pessoal não esteja numa composição de centro-esquerda e esquerda na eleição presidencial, isso não pode ser encarado como um problema, como não deveria ser encarado como não deveria ser encarada a candidatura Ciro Gomes, também pelo PDT. O problema é que o Ciro criou uma lógica de ser o anti-lulista também. Isso, sim, não é bom para uma disputa anti-Bolsonaro, uma disputa onde a gente precisará estar todos juntos no segundo turno e tentando fazer com que uma parte do centro baldeie para o lado de cá, porque sem o centro, infelizmente, não se ganha eleição no Brasil. Era isso que tínhamos para hoje. Agradeço muito. Quero convidar você de novo a dar uma curtida antes de ir embora. Se ficou até agora aqui, quiser deixar um comentário, é legal. Se puder deixar se tornar membro, torne-se membro. Fala Rovai, desta segunda-feira termina aqui. Beijos
e beijos.